Olá, você que acompanha esta mensagem, sou o pastor João Fernandes, Fernandes para muitos amigos. Estou aqui novamente com a permissão de Deus para levar a quem possa interessar mais uma mensagem do Reino Celestial, desejando que a mesma possa fortalecer a tua fé e também que seja motivo de reflexão para todos nós. Além dessas mensagens que publico semanalmente com a permissão de Deus, também sou membro da Igreja Comunidade Batista, a qual está localizada na Rua Pirassununga, número 151, na Vila Valparaíso, em Santo André, onde os cultos são realizados aos domingos pela manhã, às 10 horas e 30 minutos. A igreja conta com estacionamento próprio e assim, se você desejar nos visitar, será um imenso prazer para todos nós podermos recebê-lo, podermos recebê-la no amor de Cristo. Amém. Assim passo a leitura da mensagem de hoje, que tem o seguinte título: A vida de oração do Senhor. E o texto bíblico está contido no Evangelho de Marcos, primeiro capítulo, versículos 21 a 39, que passo a ler agora para todos nós na versão bíblica NVI. Eles foram para Cafarnaum. E assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram admirados, que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Até aí. Bem, a mensagem de hoje, sexta-feira, dia 26 de janeiro do ano de 2024, está contida no devocionário intitulado A Bíblia Toda, o Ano Todo, o qual está sendo adotado neste ano de 2024 em nossa Igreja Comunidade Batista. O livro é de autoria do pastor e teólogo anglicano e britânico John Stott. O livro contém diariamente significativas mensagens devocionais do Reino de Deus para a nossa reflexão e edificação. Diz assim o texto: É difícil para nós imaginarmos o nível de exigência desse ministério triplo de Jesus. Entre parênteses, os autores dos evangelhos descrevem o ministério de Jesus como sendo triplo: ensino, pregação e cura. Na mensagem de hoje, Marcos nos dá o resumo de um dia comum em Cafarnaum. Ele começou com o ensino e Jesus deixou seus ouvintes impressionados
com a autoridade com a qual falava. Notícias sobre ele se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia, de modo que multidões vieram ao seu encontro para receber o ensino e para serem curados. Naquela noite, depois do entardecer, quando o tempo esfriou e ele esperava por uma refeição e algum descanso, entre parênteses, como lemos no início, versículo número 33, toda a cidade se reuniu à porta da casa. E ele curou os enfermos. Assim, soa muito fácil. Mas quando mais tarde ele curou uma mulher que sofria de hemorragia, nós lemos que poder saiu dele. Ele deve ter se sentido esgotado. E ainda mais desgastante foi o seu confronto com espíritos malignos. O reino de Deus havia chegado. O reino do diabo não bateria em retirada sem luta. Então, pergunto-me, a que hora Jesus foi se deitar naquela noite? Tudo o que sabemos é que depois de um dia intenso de ministério, ele precisava de repouso físico e espiritual. Muito cedo, pela manhã, entretanto, Jesus se levantou e foi para um lugar solitário para orar. Lucas, o evangelista que demonstrou ter o maior interesse nesse aspecto do comportamento de Jesus. Ele menciona 10 ocasiões em que Jesus orou, muitas das quais não aparecem nos outros evangelhos. Entre parênteses, Mateus, Marcos, João. Jesus certamente conhecia os versículos do Antigo Testamento, como o de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ele buscava essa renovação de energia na oração. Nós sabemos também quão íntima era a sua relação com seu pai, tendo em vista o uso que fez da forma de tratamento diminutiva aramaica, Abba. Entre parênteses, Abba, pai, é uma expressão bíblica derivada do termo aramaico Abba, que significa o pai ou meu pai. O falecido professor Joaquim Jeremias escreveu: em nenhum lugar na literatura das orações do judaísmo antigo essa invocação de Deus como Abba é encontrada. Jesus, por outro lado, sempre a usou quando orava. Assim, renovado e revigorado por meio da oração, Jesus retornava às expressões de seu ministério intenso. É essa alternância entre a oração e o ministério, entre a renovação e o engajamento, que capacitou Jesus para resistir às pressões de seu ministério. E se ele precisava disso, imagine nós. Então, que possamos refletir sobre o que Deus nos fala através dessa poderosa mensagem. Tenha uma semana maravilhosa, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre de todo mal. E até uma próxima oportunidade, se Ele assim o permitir. Amém e amém.